I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Essa vai ser a nossa primeira videoaula e o assunto de hoje é uma retomada num conteúdo que a gente já tinha começado em sala, mas que nós não concluímos. Então eu vou rever o capítulo 6, ou a aula 6, que era sobre a evolução política da Grécia, e a gente vai continuar esse assunto ao longo dessa videoaula. Bom, para a gente entender então primeiro algumas características físicas e de povoamento da Grécia Antiga. Os gregos, a Grécia, ela fica localizada no sudoeste da Europa e ela está dividida em 3 pedaços: as ilhas do Mar Egeu, a Península Balcânica e a parte continental da Europa. A Grécia ela é composta mais ou menos por 75% do seu território de montanhas. Então, a economia dela acaba se voltando para a parte agrícola, quando eles conseguiam plantar alguma coisa, ou então para o comércio marítimo. O clima da Grécia é um clima seco e eles não se chamavam de gregos. Quem chamavam eles de gregos eram os romanos, eles se autodenominavam helenos. Os gregos, eles começaram a ser povoados lá no Neolítico por um povo chamado Pelasgos. E aí, com o processo das ondas migratórias, eles acabaram sendo dominados pelos aqueus, pelos dóricos e pelos jônicos. A divisão da história grega está composta em 5 períodos: o período pré-homérico, homérico, arcaico, o clássico e o helenístico. O que nós vamos fazer aqui hoje é tentar pegar cada período desse e ver politicamente o que tem de mais importante em cada um. A ocupação da Grécia no período pré-homérico vai resultar na formação de centros urbanos, onde a principal cidade que a gente vai ter, a principal civilização, é a Creto-Micênica. Eles vão viver economicamente do comércio marítimo, mas com a invasão dos dórios, eles acabam retornando a uma coisa que a gente chama de comunidades gentílicas ou genos, que são aquelas comunidades que dependem da agricultura de subsistência e da terra para poder sobreviver. Nessas comunidades, quem acaba organizando elas é um cara chamado Pater, que ele é o chefe político, militar e religioso. Por volta do século 7 a.C., essas comunidades entram em decadência e aí começa a se ter a formação das fatrias, onde os patriarcas, os pais, as famílias vão ser super importantes para a composição da nova organização social. A partir dessas fatrias é que a gente vai ter a formação das cidades e estados, dando origem às polis gregas. O período arcaico ele é marcado pela ampliação do número de cidades e estados. Essas cidades e estados elas têm uma autonomia, com leis, com moeda, com exército próprio, e isso faz com que se tenha a consolidação das polis. A mais importante delas é Atenas e Esparta, e a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas agora. Atenas é considerada a cidade berço da democracia. Na sua forma de governar, ela começa com uma monarquia, onde o cara que governava, que era o rei, ele tinha um nome específico que era Basileu. Com o passar do tempo, esse Basileu ele recebe apoio dos nobres para começar a governar, e como esses nobres são poucos, então eles formam uma oligarquia, que é o governo de poucas pessoas. Esses nobres, eles controlavam a vida das pessoas, cobrando impostos, e logo surge uma classe social que vai conseguir ganhar dinheiro, um bom dinheiro, por conta do comércio marítimo, e vai começar a fazer certas pressões para poder participar do poder político. Já as massas se sentiam exauridas de tanta exploração, seja por trabalho, seja por impostos, ou até mesmo pela escravidão por dívidas. Essa situação de insatisfação em relação à política começou a gerar muitos conflitos, alguns deles até sendo conflitos armados. Então, para amenizar
toda essa situação, foi criado um grupo de legisladores para que fizessem leis e que essas leis dessem conta da situação. O primeiro deles foi Drácon. Drácon criou leis muito duras, como, por exemplo, a pena de morte para quem começasse a reclamar. A ideia dele era fortalecer o Estado e eliminar essa disputa que tinha na sociedade. Um outro legislador foi Solon. Solon foi o cara que abriu espaço para que a democracia entrasse em Atenas. Ele fez com que as leis e a participação política ela fosse censitária, fazendo com que as pessoas conseguissem de alguma forma participar politicamente das decisões da cidade. Ainda que Solon tivesse criado as leis para amenizar esses conflitos, dentro da nobreza esses conflitos continuavam, até que um grupo de nobres consegue tomar o poder e criam uma fase que fica conhecida como fase dos tiranos. Nesse momento, eles fazem políticas muito voltadas para a população de modo geral, emprestando dinheiro para camponês, investindo em obras de infraestrutura, fazendo festas religiosas, e não por eles estarem no poder que esses conflitos iriam parar. Então, eles prosseguiram até que os tiranos foram derrubados do poder. Nesse interim surge Clístenes, o pai da democracia, e ele diz que então todo cidadão homem maior de 18 anos, livre e que tenha nascido em Atenas, agora vai poder participar das decisões sobre as leis e eleições populares. Bom, ainda assim, existia o medo de se criar novos conflitos. Então, Clístenes instituiu o ostracismo, que era uma votação feita pela Assembleia Popular, na qual poderia-se excluir atenienses que causassem uma certa ameaça à democracia. Essa exclusão era de 10 anos. Para evitar tensões e rivalidades, o Clístenes dividiu a população em demos, misturando as classes sociais. A democracia na Grécia Antiga ela era direta e as pessoas participavam das eleições através de uma assembleia popular que acontecia nas praças, o que a gente chama de ágora. A democracia ateniense ela era extremamente excludente. Aqueles que eram ditos cidadãos correspondiam apenas a 10% da população. Mulheres, escravos, estrangeiros, ninguém era incluído nesse processo. Por isso ela recebia muitas críticas, como por exemplo Platão, que dizia que ela era uma democracia boba, porque eram pessoas que não tinham capacidade de fazer escolhas no nome de todos e acabavam participando dessa política, né? E que a política era totalmente demagoga, porque as pessoas que conduziam isso, ou os nobres que estavam envolvidos com ela, acabavam fazendo algumas coisas só para agradar a população. Essa questão de equilíbrio entre o certo e o errado vai se arrastar até o século XIX e XX, quando começam a se instaurar as primeiras democracias contemporâneas. Indo para Esparta, a gente tem uma sociedade completamente diferente e uma política também diferente. Primeiro que Esparta é uma cidade-estado militarizada. Isso tudo por conta dos dórios, que levaram a brutalidade para a região. Esparta era inicialmente uma diarquia, ou seja, tinham dois reis que governavam, mas eles também funcionavam com uma oligarquia, igual a Atenas. Na política, eles tinham 3 instâncias. A Gerúsia, que era o local onde reunia os cidadãos com mais de 60 anos e eles acabavam elaborando as leis. A Ápela, que era uma outra parte da política que reunia cidadãos com mais de 30 anos e esses votavam as leis criadas pela Gerúsia. E Éforos, que era composta por 5 magistrados e eles que conduziam o poder executivo. Então, eles que organizavam a Gerúsia, eles que organizavam a Ápela e assim por diante. Como eu falei anteriormente, os espartanos eles estão muito ligados com essa questão do militarismo, né? Então, eles desde novinhos, eles acabam indo
para o treinamento militar. Com 7 anos, eles já recebem os primeiros treinamentos e as primeiras missões, sendo que isso é a espinha dorsal da sociedade espartana. Eles têm um certo desprezo pela intelectualidade, ou seja, vale muito mais a força física do que a questão intelectual, o que é muito diferente de Atenas, porque Atenas preza por essa questão intelectual de forma considerável. E além disso, eles têm 3 características que são muito importantes: o laconismo, que é a ideia de falar pouco e agir mais, o tradicionalismo, que são as tradições que eles têm, e a questão da xenofobia, aversão a estrangeiro. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham estudado. A nossa próxima aula vai ser sobre a sociedade grega na antiguidade, destacando ainda o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Até lá, tchau!